Sauda, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido a todos, vamos colocarmos de pé, fazermos uma oração, agradecer a Deus essa rica oportunidade que nos concede estarmos juntos aqui para adorar o nome santo do Senhor. Senhor Deus eterno Pai, nós te adoramos e bendizemos ao teu santo nome, e mais uma vez te agradecemos, ó Pai, essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido, de aqui juntos estarmos para prestar a Ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. E mais uma vez nós te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade nesse trabalho, que o Senhor venha falar conosco através dos louvores que aqui serão entoados, através da Sua poderosa palavra que será ministrada aos nossos corações, pois só o Senhor sabe, só o Senhor conhece as nossas condições, as nossas necessidades, e que tudo seja segundo a Sua vontade, ó Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo opera poderosamente nessa noite, trazendo salvação de almas para o Teu santo reino, ó Pai. Fica conosco na condução desse trabalho, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. A você que nos acompanha do celular, eu te convido a ficar até o final dessa reunião. Deus tem grandes coisas a falar aos nossos corações essa noite, amém? Vamos adorar ao Senhor, junto com a nossa irmã Fernanda, um louvor da nossa harpa cristã. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Hino de número 291. O de cruz ceringiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão.
vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória te ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mais uma vez eu convido a todos, vamos colocarmos de pé. Quero nesse momento convidar o nosso irmão diácono Luiz Tomás para estar fazendo a leitura oficial seguida de uma oração. Durante toda a nossa programação vai estar passando o número do WhatsApp. Se você tem o seu pedido de oração, pode estar mandando num comentário. Também, se você nos acompanha através das redes sociais, deixe o seu pedido de oração. Ao findar essa reunião e também nos demais dias da semana, estaremos orando e intercedendo em favor de cada um desses pedidos. Luiz Tomás. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. E a todos que estão em seus lares também, eu saúdo com a paz do Senhor. Vamos estar lendo no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do verso 21 ao 22, que nos diz assim: e que fruto tenheis então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertado do pecado e feitos servos de Deus, tende os vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez em tua presença nos colocamos, grato ao Senhor Jesus por esta rica oportunidade em que o Senhor nos concede de estarmos em sua casa, juntos adorando o nome do Senhor. Seja com cada um de nós, nos abençoe, porque de ti nós precisamos, necessitamos. É o que eu vos peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Nesta oportunidade, nós teremos as nossas irmãs do Círculo de Oração adorando ao Senhor. Sofrendo tanto assim, coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Oh
Neste momento, quero convidar os nossos diáconos e cooperadores para estar servindo ao Senhor. Nós estaremos contribuindo e ofertando na obra do Senhor. E eu também te convido a você que está nos acompanhando da sua casa ou através das redes sociais, se você assim desejar, aí está passando o número das contas bancárias da igreja. Se você deseja estar realizando através do Pix, a chave é o CNPJ da igreja, faça isso, pois o Senhor irá te abençoar grandemente. E a palavra do Senhor diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, a partir do versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E quando nós assim o fazemos, ofertamos com alegria, Ele vem nos completar dizendo no 8, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus eterno Pai, nós te adoramos e bendizemos e te agradecemos pelos louvores que aqui já foram entoados, a tua palavra que foi lida. Agora te pedimos em favor de cada um dos seus filhos, aqueles que estarão ofertando, contribuindo com a tua obra, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre a vida de cada um dos seus, ó Pai. Também te pedimos em favor daqueles que não têm nesse momento, mas têm o desejo de contribuir, que o Senhor também venha o abençoar, para que eles possam estar ofertando na tua obra. E é assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto contribuímos, a nossa irmã Fernanda estará adorando ao Senhor. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm separar, ou mesmo palavras de alguém que engana a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer
continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Sabe que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Amém. Aleluia. Mais uma vez, quero convidar a todos, vamos ficar de pé, vamos estar recebendo nosso pastor Benjamin Tiburtino, que estará ministrando a palavra do Senhor essa noite. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, aos nossos irmãos e demais que estão nas redes sociais, bem como no canal 14.1. Desejamos que todos tenham um bom momento conosco nesse culto, ao qual o objetivo principal é levar a palavra de Deus aos corações da humanidade. Certamente Deus tem uma palavra muito especial para os nossos corações. Assim, eu os convido para que abramos nossas Bíblias, você que está no seu lar também, abra as vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versículos 16 e 17, queremos compartilhar com todos essa palavra que nos fala sobre a justiça pela fé. Recapitulando, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 e os versículos 16 e 17, que assim nos diz a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém. Que Deus abençoe. Podeis sentar. Nós estamos mediante uma palavra muito especial aos nossos corações, cujo objetivo da igreja aqui na face da terra é pregar o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que tem poder no céu, na terra e além, para salvar todos aqueles que nele crê. Diz a palavra de Deus: não pereça, mas tenha vida eterna. Então vimos que para nós alcançarmos a salvação em nossa alma, o perdão dos nossos pecados, a garantia de uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, e também a certeza de um dia estarmos morando lá no céu, que certamente o Senhor virá buscar a sua igreja ou aqueles que são seus, e tudo isso, o primeiro ponto, o ponto de partida é a fé. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus.
e para aproximar-se dele, nós temos que crer que é aquele que continua até nos dias de hoje, no passado, no presente e também no futuro, salvando, batizando, curando e também preparando aqueles que crer nele, receber ele como único e suficiente Salvador da sua vida, como o Pai espiritual. Vimos nessa linha de raciocínio, nós podemos dizer que a palavra de Deus nos fala que a partir do momento que nós aceitamos pela fé, tudo é feito pela fé em Cristo Jesus, nós somos produzidos pelo novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, nós éramos, no passado, um homem, quando fala homem é o ser humano, errante, errados, vivendo segundo os nossos pensamentos ou orientações de terceiros, que às vezes não têm o compromisso com Deus, mas vivendo errado. Porém, a partir do momento que nós recebemos, conhecemos o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, ao qual nós estamos pregando nesta noite, nesse momento, esse Evangelho, ele produz um novo nascimento. Já não somos mais um velho homem, mas uma nova criatura. Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo 23, escrito está assim a palavra de Deus, no versículo 23 da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, nos diz assim: sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Vimos que nesse versículo está nos dizendo, somos novamente gerados em Cristo Jesus, nosso Senhor. É certo que biologicamente nós nascemos, de intervenção, pai e mãe, sangue, carne, ossos, somos formados pela tricotomia, sabemos e temos certeza que nessa linha de raciocínio nós somos nova criatura. Então nós nascemos primeiramente fisicamente, mas segundo, nós nascemos espiritualmente e precisamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Vimos que Pedro nos recomenda, nos fala que sendo nós gerados, não de semente corruptível do pecado, mas incorruptível, sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, sabemos que Ele foi um homem também como nós, 100% homem, mas também 100% espiritual. Todas as dores, todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, situações que nós passamos, o nosso Senhor Jesus passou. Porém, Ele veio ao mundo para que nós pudéssemos crer que Ele é o Filho de Deus. E através dele, a nossa fé, nós alcançamos a esperança de uma nova vida futura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, Pedro nos fala que, pela fé, nós somos produzidos novamente um novo homem, uma nova criatura, nascido realmente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vimos que através de uma nova criatura que somos uma pessoa em que o nosso viver
não é o viver anterior ao conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, ao arrependimento. Porém, nós sabemos que produz também a salvação em Cristo Jesus. Voltando na primeira na epístola aos Romanos, nós vimos, voltando no capítulo 1, nós observamos no versículo 16, que já fizemos a leitura aqui, que nos fala: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Aqui não temos nenhuma diferença. O Deus o qual nós servimos, Ele é um Deus de todos os povos, tribos, raças e nações. O nosso Deus é para salvar a todos, o de perto, o de longe, aqueles que estão nas grandes metrópoles, aqueles que estão no interior e até nas regiões mais distantes. Mas o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, ele precisa ser alcançado para que possa alcançar a salvação pela fé, ouvindo a palavra de Deus. Não importa qual seja os recursos disponíveis que alcançam, porém, seja o rádio, a televisão, as redes sociais, não importa, ou corpo a corpo, nas igrejas, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser pregado para que seja produzida a salvação para todos aqueles que nele crêem. E nós convidamos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus nesse momento. Abra o seu coração, abre bem os seus ouvidos e ouça a palavra de Deus que está pregando nesse momento. Que a palavra, ela não é do homem, somos apenas um canal para transmitir de Deus uma palavra para os vossos corações. E temos certeza que essa palavra, ela alcança todos aqueles que ouvem. Vimos que para produzir a salvação em nossa vida, alguém precisa pregar, alguém precisa anunciar o Evangelho. E essa é a missão da Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Também o apóstolo Paulo, ele registra na sua epístola aos Efésios, no capítulo 1, e o versículo 13, que fala assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isso quer dizer que o momento em que nós, através da fé, nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, a mudança que nós temos em nossa vida, que isso é nítido, é comum, todos podem ver com os olhos naturais, e aqueles que têm uma boa percepção, vê a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve ao nosso Deus. Então nós vimos que, na verdade, o que acontece? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, cremos que Ele é o Salvador da nossa vida, é o perdoador dos nossos pecados, é aquele que transforma a vida do mais vil pecador em uma nova criatura. Vimos, sem dúvida nenhuma, conforme o apóstolo Paulo escreve aqui, que foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isso quer dizer, já não vamos viver mais segundo os nossos pensamentos. O Espírito Santo, ele entra em nossa vida
Isso não quer dizer o batismo com o Espírito Santo, mas o trabalhar do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos uma vida mudada, nós temos outro semblante, nós temos outra forma de viver, nós temos um outro comportamento, não um comportamento mundano, mas um comportamento cristão, porque o Espírito Santo de Deus vai moldando o nosso viver, mesmo que às vezes venha algum pensamento contrário, às vezes até articula um gesto, mas lembramos, o Espírito Santo de Deus faz que nós se comportamos e nós vimos que somos aquele que não estamos fazendo segundo a nossa vontade, ou andando pelos nossos pensamentos, mas é o Espírito Santo que nos conduz. Por isso se traz pelo novo nascimento em nossa vida, bem como a salvação em Cristo Jesus, porque já não somos mais o velho homem, e a salvação de nossa vida, ela é imediata, não é um processo a longo prazo, a salvação, a nossa transformação, a nossa regeneração, sim. Porém, a salvação, ela é imediata. Lembramos, nós que lemos a Bíblia, você que lê a Bíblia, a palavra de Deus, e também já ouviu nos sermões nas igrejas e outras formas, que Jesus, ele foi crucificado na cruz entre dois salteadores. Quer dizer que ali tinha três, Jesus e um de cada lado. Lembramos que aqueles estavam lá por pagar os seus atos praticados, vivendo uma vida realmente, uma vida que teve que pagar pelos seus pecados, seus erros, seus crimes praticados. Porém, nós vimos que um daqueles salteadores, ladrões, etc., de acordo com a tradução da Bíblia que temos, né? Vimos que um daqueles, ele olhou para Jesus, viu que aquele que estava ao seu lado, ele era um inocente, vamos dizer da linguagem de hoje, um coitado, estava ali erroneamente perante a sociedade. E nós vimos que seria ele, naquele dia, o que seria crucificado e matado. Mas vimos que aquele homem ao lado percebeu, sentiu que verdadeiramente aquele homem era o homem justo, Jesus Cristo. E ele deixou bem claro uma palavra de esperança, de salvação. Lembra-te de mim quando estiver lá no teu reino, quer dizer, quando você estiver lá no céu, lembra-se de mim. Olha, lembrando de mim, creio que eu poderei ser salvo. Olha, é uma palavra de arrependimento na última hora da vida. E vimos que a expressão de Jesus Cristo foi essa palavra: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quer dizer, a salvação foi imediata, foi na hora. Ele tornou-se um pecador arrependido e salvo. Nos dias de hoje também não é diferente. Nos dias de hoje nós podemos observar que há pessoas que ouvem o Evangelho e não dá crédito durante a sua vida ao decorrer dos seus anos de vida. Mas há aquele que viveu pequeno, médio ou longo tempo, mas ouviu a palavra de Deus nos últimos momentos da sua vida, ainda ele creu no Evangelho da salvação e aceita Jesus. Sou testemunha autêntico que eu já participei em alguns momentos na vida de alguém que nos últimos momentos de sua vida arrependeu-se e aceitou Jesus como Salvador.
não conhecemos a vida de todos, não sabemos da saúde de cada um, mas temos o que dizer. Uma coisa que é certa, eu preciso falar para você: se você está sentindo, você está enfermo, você está no último momento de sua vida, crê que Jesus Cristo é aquele que cura, mas Jesus Cristo é aquele que salva, aquele que perdoa os nossos pecados, e garantido a vida eterna com Ele no céu. Por isso nós vimos que esse evangelho, ele traz a libertação, porque o homem sem Deus, ele está preso no pecado, preso no sistema que o mundo vive. Porém, nós vimos que no evangelho de São João, no capítulo 8, o versículo 31 e seguintes, assim nos diz a palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade nessa noite. Conheça Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir a Deus Pai a não ser pelo Filho Jesus Cristo. Por isso nós estamos trazendo essas boas novas da palavra de Deus ao seu coração. E cremos que o Senhor, Ele tem para nós essa palavra de esperança. E continuando o versículo 33, assim nos diz a palavra de Deus: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso Deus é o nosso Deus, ao qual nós somos livres para servir. Às vezes, num pensamento errôneo, simples, sem entendimento, alguém fala assim: mas ser evangélico, ou entre parênteses, ser crente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Isso aí é tudo conversas sem informações. Nós somos livres para fazer tudo aquilo que nós queremos fazer ou não fazer. O livre arbítrio foi dado por nosso Deus. Quem escolhe somos nós. Vida eterna ou perdição eterna, com Cristo ou sem Cristo. Quem vai escolher somos nós. O livre-arbítrio dá-me o direito de escolher aquilo que eu entender que é melhor. E nós precisamos ser, no mínimo, inteligentes. Escolher o que é melhor, Jesus Cristo em nossa vida. Porque aquele que não escolhe Jesus Cristo, Salvador de sua vida, aquele que não prepara para uma vida no futuro com Cristo Jesus, ele deixa de ter esse entendimento de ser uma pessoa inteligente. Porque e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, no livre-arbítrio, nós vamos conhecer a verdade e vamos praticar a verdade pela fé, recebendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossa vida. Porém, nós vimos que o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, ele produz paz em nossa vida. Ele produz realmente a tranquilidade. O próprio Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, quem tem Jesus na sua vida, sabe muito bem a esperança que ele tem. Não se apavora, não vai se precipitando, mas dentro de si, ele tem uma tranquilidade. Dentro de si, ele tem uma paz. Não é a paz em que é celebrado com acordos internacionais, por potências internacionais. Pelo contrário, essa paz é uma paz
espiritual que Deus dá dentro de nós. E quando nós vamos para o livro dos Salmos, o Salmo 29, versículo 11, nos fala assim: o Senhor abençoará o seu povo. O Senhor, Ele abençoará o seu povo com paz. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Essa é uma promessa que Deus tem dado para aqueles que pela fé recebem Ele como único e suficiente Salvador. Por isso, nós precisamos, quer ter paz na sua vida? Nós precisamos ter Jesus em nossa vida. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. É o mais miserável homem ou ser humano na face da terra, aquele que não tem Jesus na sua vida. Não tem dinheiro que pague a paz. Não tem dinheiro que paga a alegria no nosso coração. Não tem dinheiro que paga um dia nós morarmos no céu. Sabemos que a ciência desenvolve, um vai para o fundo dos mares, o outro sobe à lua, mas fica por aí. Mas nós iremos muito mais além do luar, além das estrelas. Um dia nós estaremos reinando com Cristo Jesus, Senhor. Quem vai para o céu? Aquele que pela fé receberam Jesus como Salvador da sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Sabemos também que, além da paz, aqui nós temos a proteção. O povo de Deus, ele é protegido por nosso Senhor. Sabemos que sempre é matéria, aproximando-se anos políticos, e também são matérias em que os nossos governantes, seja ele estadual, municipal ou federal, sempre são matérias discutidas sobre a segurança, a proteção. Olha, saiba de uma coisa, essa proteção, ela é humana, ela é falha. A proteção garantida é por nosso Senhor. E nós vimos que, na verdade, nós somos abençoados e protegidos por nosso Deus que está no céu. O apóstolo Paulo, ele escrevendo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, e o versículo 17, ele nos escreve assim: olha, vejamos, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso está falando o quê? De armas de proteção. Mas proteção, capacete que não é colocar na cabeça, é colocar na nossa vida espiritual, nos protege. Quem está com Cristo Jesus, nós sabemos que nós temos a vida eterna. Quando no versículo 10 do meu capítulo nos fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que nos protege é o nosso Senhor que está no céu. Então nós precisamos ter essa proteção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vimos que esses versículos faz com que nós precisamos crer dia após dia na salvação em Cristo Jesus, para nos sermos abençoados, para sermos protegidos por Ele. O homem sem Deus, ele não tem esperança. Na epístola aos Hebreus, no capítulo 1, e no versículo 14, assim nos fala a palavra de Deus: não são, porventura, todos eles espírito ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta. Aqui está falando que Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. E Ele envia os anjos para nos proteger. E é bíblico a palavra de Deus, nós sermos protegidos.
está à disposição daqueles que são salvos. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nos primeiros livros, nos Pentateucos, assim nos fala, quando anjo for falar com Abraão, anjo quando foi falar com Ló, e aí outros exemplos nós podemos observar que o anjo está a serviço daquele que hão de herdar a salvação e também nos proteger. Vimos que a proteção, o anjo, quando Jesus ele foi ressuscitado, os anjos assim trabalharam. Vimos também no livro de Atos, quando a igreja era perseguida, Pedro foi para o cárcere e ali foi guardado, mas o Senhor não mandou aí 4 quaternos de soldados assim para guardar, assim foi apenas um anjo para libertar. E nós temos a proteção de Deus. Temos a proteção de Deus, aonde estivermos, o Senhor está para nos abençoar, aleluia. Por isso, nós precisamos ter a convicção que a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, nunca pode faltar algumas coisas em nossa vida, mas jamais perdermos a esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Concluindo, nós queremos ler um versículo, e eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, vejamos o que nos diz a palavra de Deus, nesse capítulo, no versículo 19, nos fala assim a palavra de Deus: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores e até ao Írico, também pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é pregado e produz a plenitude da bênção para todos aquele que nele crê. Nessa noite, dentro de alguns minutos, vamos estarmos orando. Você que está vendo o número do WhatsApp da igreja, você pode interagir dizendo: e eu quero aceitar Jesus como o Salvador da minha vida, e eu quero ter uma vida transformada. Ou talvez você está sentindo que são os últimos momentos de sua vida, você pode dizer assim: e eu quero aceitar Jesus como Salvador. Da mesma forma que aquele ao lado de Jesus crucificado estava, também foi salvo, você também será salvo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa melhor falar em nossas vidas. Amém. As nossas irmãs estarão adorando ao Senhor neste momento. Enquanto você toma essa decisão de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A palavra foi muito bem ministrada, já foi feito um apelo. E eu quero apenas complementar: se você quer ter paz, se você quer ter proteção, se você quer ter uma mudança de vida, entrega os seus caminhos ao Senhor, porque a palavra vai dizer lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deixe o novo fazer parte da sua vida, entrega os seus caminhos ao Senhor. Amém? Que Deus assim os abençoe poderosamente. Pastor, enquanto as irmãs estão se preparando, nós não podemos estar deixando de convidar aos moradores da região ali da Vila Cardim, do Bosque, do Portal Terra das Saudades, do Noale, do Vila Flórida, toda essa região. Nós estaremos realizando um grande trabalho evangelístico nesse próximo sábado, dia 15 de novembro, a partir das 14 horas, em frente ao Complexo do Céu. Nós estaremos ali trazendo trabalhos sociais e trabalhos também evangelísticos para a vida de todos aqueles que se fizerem presente. Ali alguns trabalhos sociais serão realizados, cortes de cabelo, assistência jurídica, aferição de pressão. Nós teremos ali alguns irmãos dando dicas para a sua saúde. E nós convidamos a todos, nós também para as crianças, nós estaremos ali entregando
pipoca, algodão doce, teremos brinquedos, também teremos um grande culto ali para as nossas crianças e também às 17h30, finalizando com um grande culto evangelístico para todos aqueles que estarão presentes ali. Você é o nosso convidado e você não pode deixar de estar participando. Você pode estar ali recebendo um benefício com as nossas ações sociais e também você pode estar recebendo um grande abraço do nosso Senhor Jesus Cristo através de aceitar a Jesus ali como seu único e suficiente Salvador. Esse é o nosso propósito, nós estamos ali para levar a palavra até você. Então, faça parte desse trabalho. No próximo dia 15, a partir das 14 horas, nós estaremos ali reunidos adorando ao Senhor. Nossas irmãs estão com a oportunidade. Meus irmãos, estamos encerrando nosso culto. São vários pedidos de orações que têm chegado aqui através das redes sociais, do WhatsApp. Deus conhece a necessidade de todos. Porém, antes de orarmos, queremos convidar a todos para nossos cultos presenciais, que são realizados em nossas igrejas, conforme está passando no seu vídeo os endereços de nossas igrejas e também os dias de cultos. Você é o nosso convidado especial para estar conosco, principalmente aos domingos, às 9 horas, quando nós temos a nossa escola bíblica dominical, que é o ensino sistemático da palavra de Deus para a família. São bem-vindos todos em nome de Jesus. E eu os convido, vamos colocarmos em pé. Nós estaremos orando, apresentando os pedidos de orações que têm chegado até o presente momento. Assim encerramos nosso culto. Eterno Deus, poderoso Pai, pois somos gratos a Ti, Senhor, que tem nos dado essa rica oportunidade de estar transmitindo a Tua palavra, o Evangelho que tem poder para salvar,
para perdoar, para curar. A mensagem louvada, bem como a mensagem que foi pregada nesse culto. Senhor, através desses canais, nós a Ti, Senhor, pedimos, aqueles que ouviram a Tua palavra, aqueles que estão aceitando a Ti como Salvador da sua vida, aqueles que enfermos estão e necessitam, Senhor, da cura, da libertação. Nós, Pai bendito, suplicamos as Tuas bênçãos sobre essas vidas. Abençoa-os conforme as suas necessidades. Eterno Deus, poderoso Pai, nós Te louvamos, Te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos, amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos, irmãos, uma boa noite.